Bom dia, povo. Bom dia, paz, Eduardo. Bom dia, meu filho. Bom dia. Bom dia, Andréia. Bom dia, Bruna. Paz do Senhor. Bom dia, Marcelo. Bom dia, meu povo. Um dia muito especial, né, para todos nós. Nosso Cristo vive. Glória a Deus. Ele vive, ele reina, ele continua no comando. Bom dia, meu povo. A paz está em nada. Vamos entrar. Muito bem, gente. Estamos aí. Bom dia a todos. Bom dia, Andréia, mais uma vez. Quantos irmãos estão entrando aí? Tá dando para todo mundo ver aí, gente, pelo amor de Deus. Bom dia, Fabão. A paz do Senhor, meu filho. Bom dia. Muito bom dia para todos. Muito bem, gente. Estamos aí firmes e fortes. Um dia muito especial para todos nós. Bom dia, Flávia. Que bom. Glória a Deus. Glória a Deus. Chovendo em Cachoeira Itapemirim, aquela manhã fria, abençoada, graças a Deus. Bom dia, Claudilene, minha querida. Muito bom dia para todos. Muito bem, meu povo. Bom dia, Dinho. Povo lá do Rio de Janeiro. Não sei se aí tá chovendo, mas aqui tá chovendo, tá fazendo um friozinho gostoso aqui. Bom dia, Dona Damila. Deus abençoe, Edmar. Bom dia. Muito bem, meu povo. Bom dia, Marília. Isso aí, gente. Como eu disse, um dia muito especial para todos nós. Um dia que nós podemos celebrar o nosso Cristo está vivo, né? Bom dia. Sol. Lá no Rio de Janeiro está fazendo sol, gente. Graças a Deus. Sol, nesse período aí, sol é importante. Muito importante. Acho que a gente nunca torceu para esquentar tanto no Brasil como agora, né, gente? Visto aí que esse coronavírus aí, ele é menos resistente, avança menos no calor, né? Deus possa, em nome de Jesus, né? Estevão, quer um oi também? Oi, Estevão, Deus abençoe sua vida, abençoado. Em nome de Jesus, Estevão. Estevão tá acordado, rapaz, Estevão acorda cedo, hein? As crianças aqui em casa, aqui, você tem que acordar ele, só Jesus. Muito bem, meu povo, vamos levantar aqui a nossa reflexão para nós estarmos, em nome de Jesus, orando, levantando aquele tempo de clamor. O que eu quero hoje me basear é principalmente em 1 Coríntios. Na verdade, eu gostaria que você depois estivesse lendo todo, né, o capítulo de 1 Coríntios, no capítulo 15, né? Eu queria que você lesse na sua casa aí, né, depois detalhasse alguns pontos importantes aí, né, a respeito da convicção. Ontem nós falamos, né, principalmente aí baseados, né, em João, né, lá no capítulo de João, capítulo 20, a Bíblia diz que no verso 19 que os discípulos estavam com medo, trancado em casa,
E em Mateus, a Bíblia diz que os principais sacerdotes, os religiosos daquela época, eles subornaram os soldados que cuidavam do sepulcro. E a Bíblia diz que eles deram muito dinheiro para os soldados para poder dizer, olha, diga que os discípulos roubaram o corpo de Jesus. Eu acho fantástico nisso porque, né, só tem uma maneira de você combater a mentira, que é expressando, revelando e provando a verdade, né? Só tem uma maneira de você combater uma mentira. O fake news naquela época, né, na época de Jesus, o fake news já estava tentando avançar, porque havia rolado um boato entre os judeus de que os discípulos haviam roubado o corpo de Jesus enquanto os soldados dormiam, né? Então, fake news naquela época lá, se tivesse internet, irmão, tinha as casas judaicas lá, os hebreus tinham recebido facilmente, né? Os judeus tinham recebido facilmente a mensagem de que os discípulos haviam roubado. Que era uma mentira, claro, como eu disse, os anciãos, né? Ou anciões, naquela época, feito ali uma reunião, eles decidiram e chegaram a essa conclusão. Olha, vamos pagar os soldados e eles vão mentir dizendo que os discípulos roubaram o corpo de Jesus. E aí, né, como que a gente prova agora que de fato é mentira? Como que a gente prova que realmente Jesus ressuscitou? Como provar que uma pessoa passa pela experiência da morte e ela ressuscita? Só tem maneira de combater mentira, mais uma vez eu digo, usando a verdade, pregando a verdade, mostrando a verdade, provando a verdade. E uma das provas que seriam necessárias e fundamentais seriam principalmente testemunhas oculares. Não bastaria apenas os discípulos dizer, o nosso Jesus disse que ressuscitaria ao terceiro dia, como de fato aconteceu. Seria a palavra deles que estavam envolvidos, né? Na verdade, a integridade deles estava posta em xeque, porque, né, como eu disse, havia sido rolado o suborno para mentira, para fake news. E aí, na verdade, só haveria uma possibilidade, né, de se provar que Jesus havia ressuscitado. Que era, na verdade, não apenas pela palavra deles, eles poderiam dizer, Jesus apareceu, mas as pessoas diriam, apareceu para vocês, mas não apareceu para a gente. Então, a prova que temos é que em 1 Coríntios, capítulo 15, na sua Bíblia e na minha Bíblia, ela vai dizer o seguinte, né? No verso de número 3, olha bem o que o apóstolo Paulo vai dizer. Antes de tudo, vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados segundo as Escrituras. Ele está dizendo, ele verdadeiramente morreu. Paulo primeiro está enfatizando que o evangelho ele é respaldado pela morte e ressurreição de Cristo. O evangelho é respaldado pela morte de Cristo. Haveria necessidade dele morrer. Certa feita, alguém disse para Jesus, tu és bom. Jesus disse, por que me chamas bom, né, senão o meu Pai que me enviou? Jesus está dizendo, olha, eu só posso ser considerado bom quando eu terminar minha obra na terra. Ele está dizendo, bom é meu Pai. Por que ele está dizendo isso? Porque você vai ler Gênesis, Deus cria tudo, o sétimo dia ele descansa, certo? Ele santifica todas as coisas. Eu não vou entrar no mérito do capítulo 1 de Gênesis aqui. E Deus termina tudo e verdadeiramente ele diz, é muito bom o que eu fiz. Ele, quando principalmente olha para a obra da sua criação, que é o homem também, ele diz, é muito bom. Ele terminou a obra. Aí Jesus vem e diz, eu só posso ser considerado bom quando eu terminar a minha obra. Olha bem, então Paulo agora enfatiza dizendo, olha, o evangelho que eu vos prego é o que eu recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados. Ele morreu por causa do meu e do seu pecado. Aí Paulo agora vai enfatizar a prova nítida de que não teria como, principalmente os religiosos daquela época, questionar que Jesus não havia ressuscitado. Como? Teria que haver testemunhas oculares. Aí Paulo vai dizer, no verso 4 do capítulo 15, eu só estou tirando pontos, depois você lê aí, porque
Queridos, tem muita coisa rica dentro de 1 Coríntios capítulo 15. Lá na frente nós vamos entender uma delas que é, vamos dizer assim, o que se destaca dentro do capítulo 15. Aí no verso 4 ele vai dizer, e que foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as escrituras. Ele disse, ele foi sepultado, ressuscitou. Até então alguém poderia dizer, me prova, Paulo. Me prova que ele verdadeiramente ressuscitou. Aí Paulo vai dizer, ele apareceu a Cefas. Cefas aqui é Simão, Simão é Pedro, ok? Ele está dizendo, ele apareceu a Pedro. Ele está dizendo, ele apareceu a um dos discípulos. Ah, beleza. É um dos discípulos, Paulo. Vamos dizer assim, é farinha do mesmo saco. Vai continuar mentindo, apareceu para Pedro. Na verdade, não quer dizer nada pra gente. Aí Paulo vai enfatizar. E depois aos 12. Aí alguém pode dizer, ah, você tá brincadeira, né, Paulo? Apareceu só pros 12? Não. Aí ele vai continuar discorrendo. Depois foi visto por mais de 500 irmãos de uma só vez. Aí pronto, caiu a casa, irmão. Aí caiu a casa, ele vive. Ele vive. Ele está dizendo, terceiro dia ele ressuscitou. Apareceu a Pedro e aos discípulos. Tá bom para vocês? Não? Então agora eu vou dar a prova para vocês. Ele de uma vez só apareceu para mais de 500 irmãos. Apareceu para mais de 500 irmãos. Tá bom para vocês? Não? Depois apareceu para Tiago. Aí ele vai dizer, e apareceu também para mim. Aí pronto, irmão. Aí Paulo está dizendo, além de aparecer para os discípulos, ele aparece para mais de 500 irmãos. E os 500 irmãos estão vivos. Aí é claro, ele vai continuar discorrendo, alguns deles já dormem. Ele está dizendo, alguns deles já partiram. Depois da morte e ressurreição de Cristo, Jesus aparece para os discípulos, aparece para mais de 500 irmãos, e ele vai dizer, apareceu também para mim. Boa parte desses irmãos já foram. Por quê? Porque, preste bem atenção, o próprio Paulo, leia depois, por favor, em nome de Jesus, leia depois. Leia depois. O próprio Paulo vai dizer que não haveria sentido algum você estar disposto a morrer por algo que era mentiroso. Olha bem, eles começam a dizer, o nosso Jesus vive, ele apareceu. A perseguição é aplacada contra os discípulos. É aí que muitos mártires entram para a história. É aí que muitos apóstolos, pela qual Cristo havia aparecido a eles, começam a morrer. Escute, ninguém está disposto a morrer por algo que é mentira. Ninguém estaria disposto, por exemplo, a ser torturado. E eu só falei de alguns tipos de tortura que houve aqui, quando Paulo diz, onde está, né? Quem me livrará do corpo dessa morte? Em Romanos, quando a gente falou sobre isso aí, nas lives anteriores. Escute, eles não estariam dispostos a morrer por algo que fosse mentira. Ninguém estaria disposto a ser torturado, e torturas das mais, cabeludas que você pode imaginar, das mais dolorosas que você poderia imaginar. Crianças naquela época foram mortas, Historiadores dizem que crianças, enquanto eram torturadas, elas cantavam, elas oravam, glorificando a Deus, porque sabiam que Cristo havia ressuscitado. Aleluia! Aí Paulo vai trazer um paralelo da esperança que tem que estar em nós. O nosso Jesus vive. Logo, se ele ressuscitou, sendo a primícia dos mortos, ele deveria ser o primeiro, por isso ele ressuscita. E Mateus 28 diz que depois os sepulcros se abrem e muitos mortos que estavam esperando por Jesus foram vistos entrando em Jerusalém. Irmãos, em nome de Jesus, nós temos que glorificar. Paulo fala sobre isso em 1 Coríntios capítulo 15, verso 20. Do verso 20 até o verso 28, ele vai falar sobre as primícias. Logo Jesus ressuscitou. Aí ele começa a fazer um paralelo da esperança que tem que haver no nosso coração. Jesus ressuscitou, logo depois que morrermos em Cristo, pela sua morte e ressurreição, nós também iremos ressuscitar e habitar, morar com ele. Por quê? Porque ele vive. Aí Paulo fala do paralelo, ele vai trazer o paralelo daquilo que é natural e daquilo que é celestial. Escute,
para tudo aquilo que vemos a esses olhos aqui naturais, é a sombra do que tem do original, do que tem do celestial. E é claro que nem comparado justamente àquilo que é representado nessa terra do celestial. Então, olha só para você ter uma ideia, irmão. Isso aqui é para a gente, sabe, glorificar porque o nosso Cristo vive. Aleluia. Paulo diz aos Coríntios capítulo 15, 1 Coríntios 15. Depois você leia, por favor, leia na sua casa 1 Coríntios. Você vai passar essa manhã de ressurreição, esse dia de ressurreição, assim, sabe, glorificando e sentindo a presença desse Jesus que vive na sua vida, dentro da sua casa, dentro do cômodo da sua casa, onde você passar, você vai sentir durante todo esse dia a presença de Jesus na sua vida. Olha aí, olha o que a Bíblia diz, no verso 43 de 1 Coríntios capítulo 15, olha o que a Bíblia diz: semeia-se em fraqueza, ressuscita-se em poder. Semeia-se no corpo natural, ressuscita-se corpo espiritual. Se há corpo natural, há também corpo espiritual. Pois assim está escrito: o primeiro homem, Adão, foi feito alma vivente. O último Adão, Jesus Cristo. O último Adão, porém, é espírito vivificante. Depois você continua lendo. Ele está dizendo, se o primeiro Adão foi alma vivente, o segundo Adão, a saber, Jesus Cristo, ele faz o paralelo do que é natural, o que é celestial. Ele está dizendo, o Espírito, na verdade, é Jesus, no caso, o segundo Adão, é corpo espiritual. Aí, meu irmão, aí Paulo vai, sabe, fortalecer a vida dos irmãos em Coríntios. Lá no verso 50, aí eu vou ler para você, não dá para deixar não. Em nome de Jesus, receba isso aí no seu espírito. Isto afirma, irmãos, que a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção herdar a incorrupção. Eis que vos digo um mistério: nem todos dormiremos, mas transformados seremos todos. Num momento, num abrir e fechar os olhos, ao ressoar da última trombeta, a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis, não haverá mais dor, não haverá mais pranto, não haverá mais choro, nós seremos transformados. Aí ele vai dizer, e nós seremos transformados, porque é necessário que este corpo corruptível, essa natureza corruptível nossa aqui, se revista da incorruptibilidade, e que o corpo mortal se reviste da imortalidade. Aleluia! E quando este corpo corruptível se revestir da incorruptibilidade, e o que é mortal se revestir da imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita. Pega essa. Então se cumprirá a palavra, é promessa. O nosso Cristo vive, ele ressuscitou e nos dá a convicção de que pela sua morte e ressurreição, nós habitaremos com eles, nós seremos transformados. Aí ele vai dizer, tragada foi a morte pela vitória. Vitória de quem? De Cristo Jesus. Onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Graças a Deus, verso 57. Graças a Deus que nos dá a vitória por intermédio do nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, meus irmãos, sede firmes, inabaláveis e sempre abundantes da obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho, sabendo que a sua perseverança na presença do Senhor não é em vão. Aleluia! Nem a morte, aliás, Jesus só morreu porque ele se rendeu à morte. Aleluia! Ele só morreu porque ele se rendeu à morte. Não foi a morte que tragou Jesus, foi Jesus que se permitiu ser tragado pela morte. Até a morte teve que se submeter a Cristo quando ele ressuscita. Oh, aleluia! Glória seja dada ao Jesus. Ele vive. Esse é o dia que podemos nos regozijar no nosso Senhor. Ele vive. Os outros que vieram a essa terra prometeram o que prometeram, mas todos eles estão mortos, ninguém ressuscitou. Jesus veio e disse, eu vou morrer por causa dos seus pecados, mas ao terceiro dia eu ressuscitarei. Ele ressuscita, chega para a morte e diz, ó morte, onde está a tua vitória? Ó morte, onde está o teu aguilhão? Ah, meu irmão,
Eita glória, é dia de nós nos regozijarmos, porque o nosso Redentor vive. O nosso Redentor vive. Aleluia. Glória a Deus, ele vive, queridos, ele vive, ele vive, ele vive. Nós seremos transformados, porque Jesus é a primícia dos mortos. Era necessário ele morrer e ressuscitar para nos dar essa certeza. Esse corpo corruptível, que a cada dia falhamos, erramos, pecamos, esse corpo será transformado. A Bíblia diz que não haverá mais choro, não haverá mais dor, não haverá mais mágoa. Você não será mais afligido pelas enfermidades que essa terra, por causa do pecado do homem, aflige o homem. Glória a Deus. A Bíblia diz que haverá alegria abundante nos céus. A Bíblia diz que haverá as bodas do Cordeiro, uma mesa vai ser preparada, nós vamos nos assentar, cearemos com ele e ele conosco, nós triunfaremos sobre aquilo que é corruptível, porque o nosso corpo será incorruptível, nós receberemos um novo corpo, nós receberemos uma vida diferente, porque Cristo vive. Ele foi visto. Quando alguém disser me prova que Jesus, a prova é que o Evangelho continua perdurando até os dias de hoje. Você sabe por que você está nessa live? Porque Cristo vive, porque a palavra continua sendo viva e eficaz. Milhares e milhares de pessoas são transformadas. Jesus tem aparecido para pessoas, para iranianos, pessoas que vivem no Irã, aonde a tortura é violenta lá. Jesus tem aparecido em sonhos para essas pessoas. São centenas de pessoas que testemunham no Irã dizendo: Jesus me apareceu, ele pregou o evangelho para mim, eu me converti porque Jesus apareceu para mim. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. A palavra do Senhor, ela é viva e ela é eficaz. Você e eu temos motivo de sobra para agradecer. Por quê? Porque Cristo, ele vive. Aleluia. Se ontem foi um dia de escuridão, de tristeza, hoje é o dia da ressurreição, é o dia da regeneração. Nós somos regenerados em Cristo, nós somos transformados em Cristo. Aleluia. Ele vive e habita dentro de mim e de você, querido. Glória a Deus. Nós vamos orar, queridos, em nome de Jesus. Nós vamos orar, tome posse dessa palavra, porque Cristo, ele vive. Aleluia. Tentaram parar os discípulos. Os discípulos se posicionaram e disseram: não tem como parar, o nosso Jesus vive. Como que vocês podem provar isso? Ele apareceu para cada um de nós. Aí, no Pentecostes já são 120 discípulos, 120 discípulos. Além de aparecer para mais de 500, como diz Paulo em 1 Coríntios capítulo 15. A Bíblia diz que Jesus também aparece aos 120 discípulos. Nunca mais a terra foi a mesma com a morte e ressurreição de Cristo. Nós vimos ontem, na live de ontem, a própria natureza se curva com a morte de Cristo, mas a própria natureza reverencia a ressurreição de Cristo. Leia Apocalipse. Leia Apocalipse, haverá um novo céu e uma nova terra, a nova Jerusalém, onde eu e você vamos habitar, aonde o próprio Cristo disse: não se turbe o vosso coração, crede em Deus, crede também em mim, na casa de meu pai há muitas moradas, se não fosse assim eu não vos teria dito, vou vos preparar um lugar. Que lugar é esse? Ah, meu irmão, oh, a nova Jerusalém, a cidade santa, aquela onde eu e você teremos o prazer de viver eternamente na presença dele. Vamos orar, queridos, em nome de Jesus. Que bom que você está aqui nessa manhã. Espero que você esteja recebendo essa palavra no teu espírito. Espero de coração que você esteja recebendo essa palavra. Essa palavra é poderosa, essa palavra é regeneradora, essa palavra é transformadora, essa palavra é motivadora. Glória a Deus, glória a Deus. Tem tanta coisa aqui que a gente poderia discorrer nessa manhã, mas o nosso tempo, a gente tem que respeitar o nosso tempo. Mas receba aí da palavra do Senhor no seu coração. Glória a Deus. Vamos orar, queridos? Temos aqui os nossos pedidos de oração, mas vamos agradecer hoje, em nome de Jesus.
Os pedidos de orações estão aqui, ó. Eu acordei hoje, era 5 horas da manhã. E eu tirei um tempinho desse tempo para poder estar orando por esses pedidos que estão aqui no caderno. Mas eu sinto no meu coração motivo de agradecermos, de orarmos, né? Depois você ora na sua casa, sabe, pedindo, fazendo, lembrando, Senhor, aqueles pedidos que estão no caderno lá, que nós temos esses 21 dias orado. Precisamos continuar orando pelas nossas famílias, pelos nossos governantes, precisamos orar pelos profissionais da medicina, continuar clamando por eles, pelos frentistas, pelos caminhoneiros, né? Pelos empresários, funcionários, sabe, que as pessoas não entrem em depressão e se suicidem. Em nome de Jesus, que os motoristas de aplicativos e taxistas sejam abençoados, os vendedores ambulantes, em nome de Jesus, os trabalhadores autônomos, precisamos continuar orando por eles, por esses pedidos que estão aqui no caderno, por essas pessoas que estão enfermas, pelas pessoas que estão na causa na justiça. Precisamos clamar por isso, oremos sim por isso. Mas nessa manhã eu quero agradecer, eu quero, sabe, em nome de Jesus, agradecer, queridos. Agradecer porque essa palavra nos traz esperança, fortalecimento. Esse tempo ruim vai passar, queridos, porque o nosso Jesus vive. A Bíblia diz, em Deus, que Ele continua intercedendo diante do Pai por mim e por você. Além do Espírito Santo de Deus habitar em mim e você. O Espírito Santo que Ele disse, é necessário que eu vá para que o outro venha. O Espírito Santo venha. Aquele que vai te ensinar, que vai te instruir tudo que eu vos tenho ensinado. Ele habita dentro de mim e de você. A Bíblia diz, e Paulo vai dizer Romanos, que o Espírito geme com gemidos inexprimíveis por mim e por você. Aquilo que não sabemos pedir da maneira que precisamos pedir, o Espírito Santo de Deus geme com gemidos inexprimíveis. E ainda temos um advogado. Paulo vai dizer, a Bíblia vai dizer que nós temos um advogado fiel. João, primeira epístola de João, ele vai dizer, nós temos um advogado fiel que advoga diante do Pai sobre mim e você. Glória a Deus, não dá para ninguém, irmão. Se nem a morte conteve Jesus, quem é o inimigo? Quem é o diabo? Quem é o diabo? Quem é o diabo já sabe que ele é derrotado, por isso que ele continua batalhando nessa terra para tentar derrubar o homem, derrotar o homem. Mas louvado seja o Senhor, que graças a Deus que nos dá vitória em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Vamos agradecer, amém? Você tem motivo para agradecer essa manhã? Então agradeça aí, querido. Agradeça já pela tua vida. Agradeça pela sua casa. Tem pão de cada dia na sua mesa? Agradeça a Ele, porque Ele é fiel. Não vai faltar pão de cada dia na sua casa. E eu profetizo em nome de Jesus que você tenha para dar para aquele que está necessitado. Eu creio, eu profetizo sobre a tua vida, querido. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Aí, ó, Edmar está agradecendo, obrigado pelas orações, pela minha mãe, a mãe dele, que no caso é a sogra da Bianca, que pediu oração aqui, a cirurgia dela foi um sucesso. Aí, sabe o que é isso? Resultado das nossas orações, da sua oração de manhã. Estivemos orando pela vida dela, Dona Mariana, estivemos orando por ela, ó, desde o segundo dia, se não me falha a memória, que nós começamos a orar aqui. Glória a Deus, aí mais uma vitória, né? A gente não se esquece da Mônica que está se recuperando, não se esquecemos da Mariana. Deus é bom o tempo todo. Isso só acontece porque o nosso Jesus vive. Senhor, te agradecemos nessa manhã. Que manhã extraordinária, Jesus. Que manhã, sabe, esplêndida. Uma manhã diferente, uma manhã em que há muitos anos atrás, os discípulos e mais de 500 pessoas glorificavam porque Cristo havia ressuscitado. Te agradecemos porque há muitos anos atrás Jesus entrou pela porta dos discípulos onde estavam trancados e disse, paz seja convosco. E nessa manhã te agradecemos porque essa paz, ela enche a nossa vida. Te agradecemos, Senhor, porque o Senhor nos ama. Te agradecemos porque o Senhor nos perdoa das nossas fragilidades. Eu te peço perdão pelos meus pecados, pelas minhas falhas, pelos meus erros, pelas minhas limitações. Mas eu te agradeço, Jesus, porque a tua misericórdia se renova sobre a minha vida, sobre as nossas vidas a cada manhã. Te agradecemos porque a sua misericórdia está sobre o Brasil. Te agradecemos porque a tua misericórdia está sobre essa nação.
Porque se não tivesse há muito, nós já teríamos sucumbido, essa nação já estaria quebrada há muito tempo, Senhor. Existem pessoas que têm clamado e te agradecemos porque o nosso clamor tem chegado até os teus ouvidos. Eu digo nosso como povo do Senhor, não apenas por aqueles que estão nas lives de manhã aqui juntos, mas eu sei que tem muitas pessoas também orando no Brasil e te agradecemos porque se cumpre a tua palavra que quando oramos o Senhor inclina os seus ouvidos, aleluia, para ouvir o nosso clamor. Te agradecemos porque tu és único, te agradecemos porque verdadeiramente o Senhor é perfeito. Te agradecemos porque o Senhor nos ama, te agradecemos porque o Senhor nos amou primeiro. Te agradecemos porque a vida e vida é abundante no Senhor. E diz a tua palavra que se crermos essa mesma vida em abundância, nós viveremos ela aqui na terra também, Senhor. Te agradecemos porque a tua graça nos alcançou. Te agradecemos porque o teu amor nos constrange. Te agradecemos, meu Pai, porque somos envolvidos e atraídos com laços de amor. Em nome de Jesus, receba a nossa gratidão nessa manhã, Jesus. Louvamos porque o Senhor vive, te exaltamos porque o Senhor reina, te exaltamos porque o Senhor domina. Meu Pai, até mesmo a morte, nem a morte pode conter contigo. E nós te agradecemos, Senhor. Porque a certeza no nosso coração é de que habitaremos contigo eternamente, porque o Senhor está vivo. Aleluia! Receba a nossa gratidão, Jesus, dessa manhã. Que tenhamos um dia cheio da tua presença, de gratidão dentro do nosso coração. A ti seja dada a honra, a ti seja dado o louvor, a glória. Os pedidos de orações, te agradecemos porque o Senhor tem ouvido as nossas orações. Como a irmã Mariana está em casa se recuperando da cirurgia que foi um sucesso. Te agradecemos porque o Senhor nos ouve. Te agradecemos porque a Mônica está em casa. Te agradecemos porque até mesmo os nossos olhos não vendo, o Senhor já está operando a favor de cada um de nós, a favor de cada necessidade que temos. Te agradecemos e te agradecemos. Receba a nossa gratidão nessa manhã, Jesus. Receba a nossa gratidão nessa manhã. Receba a nossa gratidão porque eu sei que o Senhor tem alcançado as outras nações. Te agradecemos porque nas outras nações o Senhor também tem operado, o Senhor também tem agido. Te agradecemos, Senhor, porque Tu és a nossa esperança e o Senhor não deixa a nossa esperança ser abalada. Alegrai-vos na esperança, diz o apóstolo Paulo, perseverar em oração, diz o apóstolo Paulo, e sermos pacientes nas tribulações, porque o Senhor está conosco. Se somos pacientes, é porque o Senhor está conosco, e nós te agradecemos porque Tu és fiel, o Senhor nunca nos abandona, o Senhor sempre está conosco, e nós te agradecemos nessa manhã. Cristo vive, e Cristo em nós é a esperança da glória. Cristo em nós, a esperança da glória. Te agradecemos porque existe uma esperança. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Te agradecemos porque existe uma esperança. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Nós te agradecemos nessa manhã. Receba a nossa gratidão. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém, queridos? Deus abençoe. Amém. Amém. Que você nessa manhã possa ter recebido essa palavra. Quero fazer o pedido de coração a você. Não se esqueça de compartilhar a live, não. Essa live, essa mensagem, esse tempo de clamor, com certeza tem edificado muitas pessoas. Muitas pessoas. Somos aí 30 pessoas. Se todos nós aí compartilharmos essa live, muitas pessoas vão receber dessa palavra. Tem muitas pessoas hoje precisando ouvir que Jesus vive e Ele reina, para a glória do nosso Senhor Jesus Cristo. Deus abençoe. Hoje à noite, nosso culto online, nós estaremos realizando a ceia do Senhor. Então prepare aí o suco de uva na sua casa, ok? Prepare o pão na sua casa, que nós vamos ceiar nos nossos lares. Nós vamos transmitir o culto lá da igreja e você vai poder ceiar com a sua família na sua casa e a gente lá na casa do Senhor também. Amém? Deus abençoe. Compartilhe aí, compartilhe essa palavra para que outras pessoas também sejam edificadas. Um beijo no seu coração e até mais tarde às 19h30, em nome de Jesus.